Olá, é Rodrigo Merchede aqui. Se você já tem uma certa prática com desenho, deve saber que a biblioteca visual é uma habilidade muito importante e que precisa estar em constante manutenção para que você consiga criar os seus desenhos. Se você caiu de paraquedas agora nesse vídeo e não tem a mínima noção do que é biblioteca visual, eu vou fazer um breve resumo. A biblioteca visual nada mais é do que tudo aquilo que você armazenou, o nome já diz, né? Biblioteca visual, todo aquele conteúdo visual que você absorveu. Por exemplo, formas, cores, texturas, tudo aquilo que você assistiu em vídeos ou que você viu pessoalmente ou que você já estudou e conseguiu guardar na sua mente. Ela é praticamente um arquivo mental de quando você senta para desenhar, você vai em frente à sua prancheta e você quer colocar em prática as suas ideias, você vai lá naquele grande arquivo visual, busca e já tem aquela informação. Você consegue passar para a próxima fase do projeto, do esboço, enfim, todos os outros passos. Nesse vídeo aqui, eu trouxe 5 dicas preciosas para você fazer a manutenção da sua biblioteca visual. Mas antes de eu partir para essas dicas, eu vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no meu canal para ficar ligadinho em todas as atualizações e se você tiver alguma dúvida a respeito desse conteúdo, conta aqui para mim. Escreve aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar da biblioteca visual, conta para mim aqui o que você faz para manutenção dessa sua biblioteca visual, se você tem alguma dica, alguma sugestão para os colegas que também estão assistindo o vídeo. Então fica ligadinho aqui que com essas 5 dicas que eu vou te dar, você vai conseguir ter a biblioteca visual de um ilustrador profissional e partir para fazer suas criações. O tópico número 1 da biblioteca visual é o estudo das estruturas. Quando você observa alguma coisa e você guarda isso que você observou, uma coisa muito importante é você desenhar essas estruturas, essas formas. Eu tenho um exemplo aqui de alguns estudos que eu fiz para ilustrar um livro a respeito da anatomia de cães, né? Notem que eu absorvi aquela anatomia, eu observei muitos movimentos, a estrutura esquelética, a estrutura muscular do animal. Eu tentei absorver assisti muitos vídeos a respeito, tentei dar uma observada também no cachorro que tinha lá em casa, a respeito de como ele se movimentava, de como ele agia, mas o mais importante de você observar também é você fazer um estudo dessas estruturas que você acabou de desenhar, que você acabou de observar, não é mesmo? Eu observei a estrutura óssea desse animal através de livros de anatomia, eu observei a anatomia em movimento desse animal e eu desenhei toda essa estrutura. Eu acho uma coisa muito importante você absorver e você praticar fazendo o estudo dessa estrutura. Outro tópico aqui dentro legal é você tentar imaginar como isso funciona de um outro lado, de um outro ângulo, né? Somente com aquilo que você já absorveu, já entendeu a respeito disso. Número 2, repertório. Mas o que é o repertório? Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu tô sem criatividade, mas na real não é a criatividade que está faltando, é o repertório, né? Mas o que é o repertório? Nós estamos falando de biblioteca visual, repertório. Repertório é o que está dentro da sua biblioteca visual. Vamos considerar a sua biblioteca visual como um grande arquivo que você armazena essas informações vitais. Então, como é que eu consigo colocar coisas para dentro da minha biblioteca visual? Você consegue absorvendo arquivos e depositando esses arquivos nos seus respectivos lugares. Eu vou dar um exemplo bem prático e bem legal. Eu peguei algumas coisas aqui que eu tenho em casa para mostrar para vocês como que eu enriqueço, como que eu reforço a minha biblioteca visual. Eu tenho aqui os meus jogos de videogame, né? Esse aqui é o Red Dead. Eu acho Red Dead. Agora eu tô gostando até. Tem o Horizon Zero Dawn. Isso aqui é um alimento para a biblioteca visual excepcional, né? Eu tenho a minha famosa coleção de revistas dos dinossauros da década de 90. Isso foi ilustrado em 80, foi publicado em 90 aqui no Brasil. Isso aqui é uma delícia, né?
tem também os filmes que eu assisto, tem os livros de cabeceira que eu leio. Aí você vai dizer assim, mas aí o que você faz? Você está mostrando pra gente as coisas que você lê, que você joga? Sim, você consegue extrair conteúdo daqui. Quando eu joguei o Horizon Zero Dawn, eu fiquei tão encantado com aquelas máquinas, meio dinossauros, meio animais, meio robôs, com os figurinos da Aloy, com os coadjuvantes no jogo, com a ambientação do jogo. Red Dead, a mesma coisa. Agora, pro meu último curso, eu precisei fazer um especial de cabeças da parte avançada, e eu disse, mas da onde é que eu vou tirar inspiração para desenhar as cabeças pro pessoal que vai assistir o curso? Eu digo, eu joguei Red Dead, vão ser cowboys, né? Eu tentei me lembrar, eu não copiei os personagens daqui. Eu tentei me lembrar das situações, dos biotipos, das coisas marrentas, de como é que era um cowboy, de como é que era alguém bêbado no bar, de como é que seria um xerife marrento, para poder fazer isso, né? A mesma coisa a revista dos dinossauros, para eu redesenhar algum personagem, ou para eu fazer dragões, que eu amo fazer dragões, é daqui que eu tiro as referências. Vocês podem perceber que todos os meus dragões têm um pouco de dinossauro, né? Então as estruturas, tudo, eu vi aqui quando eu era criança, e eu dou eu releio e vejo as imagens novamente, vejo o que eu posso absorver daqui, né? Ou quando eu tenho que fazer alguma coisa para algum cliente que tem algum ponto-chave, isso entra coisa do seu repertório. Número 3, a prática e os esboços, né? Bom, você acabou de abastecer a sua mente com meus exemplos, por exemplo, revistas, jogos, séries, leitura, né? Mas a biblioteca é visual, você está falando de leitura, sim, você vai imaginar o que você leu, né? Vai ser mais interessante ainda. Então aqui o tópico prática e esboços. Notem que eu tenho, de novo eu vou falar dos esboços, eu tenho vários esboços da estrutura anatômica dos cães. É muito importante, depois que você absorveu aquela informação visual, você começar a colocar ela em prática, né? Você começar a desenhar tudo aquilo. Você não precisa desenhar. Por que eu acho que é um excelente exercício? Porque você não vai olhar a fotografia e tentar copiar. Você vai se lembrar e você já vai começar a interpretar a partir disso. Então assim, olha, esboços. Às vezes eu pego o sketchbook e começo só a esboçar tudo aquilo que eu joguei, tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu assisti, e esse eu tirei do repertório e comecei a colocar ele em prática. Essa é uma maneira excepcional de você treinar a sua biblioteca visual e já ficar afiado para um próximo desafio. Por exemplo, se surgir um cliente agora, como surgiu, me pedindo um tema no qual eu precisasse usar algo na minha biblioteca visual, vai ser muito mais rápido. O próximo cliente que me pedir alguma coisa com animais, de tudo que eu já estudei, eu já vou ter eles na minha biblioteca visual e não vou perder tempo estudando eles de novo. E o pior, tentando entender como é que eles funcionam. Eu já tenho isso previamente na minha biblioteca, né? Então eu consigo improvisar com muita mais facilidade. O item 4, isso é um item muito precioso, a mistura do repertório. Eu vou contar uma história triste, né? Eu fiz umas perguntas no meu Insta. Eu perguntei, descrições de personagens, o que eu devo desenhar aqui? O pessoal falou muita coisa legal. E uma das coisas legais foi um centauro mago, que inclusive eu já desenhei, já fiz ele. Não pintei ainda, mas desenhei. E eu mostrei pro meu irmão, que é jogador de RPG. Eu disse, qual desses você gosta mais, né? Pra já começar a ver qual a reação do público. E ele veio com um textão, porque lê RPG, falando a respeito, não, porque um centauro é mais druida, então esse aqui tá legal. Eu digo, pelo amor de Deus, a pessoa descreveu um centauro mago. Não tenham medo de misturar o repertório, viu? Muitas vezes as pessoas se bloqueiam, alunos me perguntam, eu posso misturar tal coisa com tal coisa? Pode, deve, não fique se prendendo, isso aqui é celta, aquilo ali é egípcio, não dá pra misturar. Mistura sim, mistura bem, porque tudo faz parte de um universo fictício. Mistura, faça a sua interpretação, vai ficar jóia, vai ficar legal. Mistura do repertório, uma coisa extremamente importante. Não fique com medo daquela pessoa pé no saco, tricoteira, de dizer, isso não combina com tal coisa. Combina sim. Você está criando um universo como ilustrador, você tem o direito de misturar isso e sempre fica legal. Não cai nessa asneira de ficar dando ouvido pra essa gente pé no saco, que isso não combina com aquilo. Combina sim. Fica ótimo, inclusive. Outra coisa muito interessante, o tópico 5, a observação do mundo afora. Mas isso é a observação do mundo afora. Por exemplo, eu quando estou indo na academia com os meus fones de ouvido, eu fico prestando atenção em como são as pessoas na rua. Porque às vezes a gente, por exemplo, existem situações nas quais um cliente meu descreve,
o personagem A vai estar interagindo com o personagem B, né? E tem pessoas passando ao redor. Por exemplo, o Maverick me pediu no Derbyshire 1, ele descreveu, é um pastor corvo com uma Bíblia na mão, abençoando, e no fundo tem pessoas passando e as pessoas estão, a descrição, as pessoas estão desaprovando o que ele está fazendo. Ora, de onde é que eu vou tirar essas pessoas? Vou correndo olhar foto em banco de imagem? Não! Eu vou me lembrar daquilo que eu vi na rua. Então, quando eu vou na rua, quando eu pego um ônibus, eu fico tentando olhar aquele senhorzinho, né? Aquele senhorzinho que tá passando aqui pelo Parque da Redenção, jogando uma pipoca pros pombos, sentadinho, vendo a tarde passar. Eu fico olhando aquela tia passeando com o cachorro, que o cachorro tá nervoso. Fico tentando observar a forma das pessoas, fico tentando observar uma vegetação, né? Então, isso é uma coisa muito importante, observar o mundo ao seu redor. Tente sair por aí observando o mundo e tentando guardar coisas divertidas, coisas engraçadas. Eu tenho uma grande amiga minha que a gente faz a brincadeira de levar os cadernos de desenho, olhar as pessoas na cafeteria e desenhar elas depois. Então isso é um excelente exercício. Muitas vezes as pessoas dizem assim, nossa, esse seu personagem parece que existe mesmo. Aí eu digo assim, não, mas ele existe, né? Eu me lembro de um senhorzinho assim, ou de uma pessoa assim, ou de uma criança assada, e aí eu me inspirei nisso para criar, né? O ser humano é incapaz de criar sem ter observado e entendido antes. Essa é a grande chave. Então, para finalizar, o meu tópico 5 é observar o mundo ao redor. Sai por aí observando o mundo ao redor, tenta dar uma olhada como é que são as pessoas, tenta não passear por aí de uma maneira mecânica, tô indo para voltar. Tente olhar o que acontece no caminho. Eu sempre tento olhar uma vegetação, uma flor, um canteiro, alguém correndo, alguém brincando, para ir armazenando para quando eu precisar criar, eu ter munição na minha mente, né? Eu tenho certeza que com essas 5 dicas você já vai conseguir criar a partir da sua imaginação e também, se você não tiver uma biblioteca visual, começar a criar uma. Se você quiser continuar aprendendo, eu convido você a clicar nesse link da descrição e conhecer a estrutura dos meus cursos de design de personagens. Bom, eu espero você em um próximo vídeo, numa próxima dica, e a gente se vê lá então. Tchauzinho!